Fala galera, hoje é dia de X-Men Superdotados. É uma história da Marvel, escrita por Joss Whedon e desenhada por John Cassaday no ano de 2004. Os X-Men são remodelados com a ideia de surpreender o mundo. A equipe precisa trabalhar para mudar a forma como os humanos enxergam os mutantes. Eles deveriam ser vistos mais como heróis e menos como ameaça. Mas o problema acontece quando surge a notícia da descoberta de uma espécie de cura mutante. X-Men Superdotados é o início da fase do Joss Whedon nas HQs dos mutantes, o que seria uma espécie de sequência para a fase do Grant Morrison, que inclusive eu já trouxe aqui com E de Extinção e Imperial. Não precisa ter bagagem de histórias para entender esse arco, mas é legal conhecer mais alguns personagens, como por exemplo a Kitty Pryde. Eu já fiz um vídeo sobre a origem dela, por isso eu vou deixar o link para ele aqui na descrição. Assiste lá primeiro e depois volta para esse daqui. Mas se você já assistiu, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, já deixa seu like aqui para não esquecer depois e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram e no Twitter, para ficar por dentro das novidades e dos bastidores do canal. E agora sim, vamos para a história, senta aí. Senta que lá vem a história. A história não precisa de uma bagagem prévia para ser entendida, mas tem algumas referências e alguns pontos citados da fase anterior, do Grant Morrison. Acontece que depois dos arcos E de Extinção e Imperial, algumas coisas impactantes acontecem. Emma Frost e Ciclope têm um caso telepático, que inclusive é descoberto por Jean Grey. As quíntuplas Stepford sofrem baixas na rebelião do Kid Ômega e no retorno de Magneto, onde duas delas acabam morrendo, se tornando agora as trigêmeas Stepford. Magneto volta revelando que Zorn era ele disfarçado. O seu poder de curandeiro na verdade era sua manipulação de partículas de ferro, então o fato do Professor Xavier ter voltado a andar era graças a ele. Magneto só estava se preparando para contra-atacar e volta a deixar Xavier paraplégico, criando um novo conflito com os humanos durante o arco Planeta X. Os X-Men conseguem pará-lo e acabar com a ameaça, mas o problema é que um pouco antes disso, Jean Grey, que estava sendo dominada pela Força Fênix, é assassinada por ele. É nesse contexto que algum tempo depois a história começa, onde vemos uma garota chamada Tildy Soms tendo um pesadelo com uma criatura que ouvia os gritos da sua mãe, achando aquilo delicioso, e que o seu pai seria o próximo. A garota acorda e é consolada pela doutora Kavita Hall, enquanto alguém, atrás de um vidro, observava essa cena. Na mansão Xavier, Kitty Pryde surge depois de algum tempo fora. Kitty foi chamada para integrar a nova equipe de X-Men do Instituto e ao entrar, ela relembra de cenas marcantes da sua vida. E um pouco atrasada, ela entra no auditório onde Emma Frost fazia as apresentações aos novos alunos. Ao lado de Ciclope, Fera, Wolverine e Emma, Kitty vai ser uma das novas professoras do Instituto. O professor Xavier se afastou por um tempo, agora que voltou a ser paraplégico. Então é Emma Frost quem discursa aos alunos, dizendo que eles estão ali para aprender, para dominar as suas habilidades, e nenhum tipo de violência seria tolerada. Só que nesse instante, o teto é destruído por sentinelas, causando pânico em todos os presentes. Isso era só uma simulação criada pela própria Emma Frost, para mostrar que o mundo sempre vai odiá-los. E é exatamente por isso que eles devem ter controle e evitar a violência, para mostrar que os mutantes são um povo pacífico. Nesse período, logo depois da morte de Jean Grey, Ciclope e Emma Frost assumiram seu relacionamento. Isso irrita Wolverine, que surge no quarto deles pela manhã, questionando Scott se isso faz parte do luto pela morte da sua ex. Ciclope e Wolverine então entram em conflito, onde Scott acusa Logan de querer roubar a sua mulher o tempo todo e agora aparecer dando lição de moral. A briga dos dois é apartada pelo Fera, que leva a todos para uma simulação holográfica na sala de perigo, onde diz que é um absurdo que eles tentem educar os alunos para não violência, enquanto o diretor da escola Ciclope e o professor Wolverine entram numa briga sem sentido. Ciclope então concorda e diz que antes de tudo eles são uma equipe de super-heróis e deviam agir como tal.
Scott os reuniu como a equipe ideal, porque ele sabe liderar. O Fera é o melhor articulador. Wolverine é praticamente imparável. Emma é extremamente poderosa, mas ex-vilã. E Kitty é querida por todos, o que facilita o grupo de ser bem visto. Eles deviam mostrar a todos que não são aberrações, deviam se unir para salvar o mundo, salvar vidas, acabar com catástrofes, assim ganhando a confiança das pessoas. Por isso, a única forma é trocar todo aquele couro preto que vestiam por novos uniformes de super-heróis, surpreendendo o mundo como uma nova equipe de X-Men. A chance de agir vem logo, quando um grupo terrorista liderado por um alienígena chamado Ord surge atacando inocentes durante um evento de arrecadação de fundos no prédio Chapman. E enquanto isso, algo muito mais perigoso acontecia. A geneticista Kavita Hall discursa ao lado da pequena Tilde, dizendo que mutantes são pessoas normais, não são o próximo degrau evolucionário nem o fim da humanidade. Acontece que o gene mutante não passa de uma doença. Os mutantes são pessoas doentes e ela encontrou uma cura. A pequena Tilde ali manifestou poderes mutantes de materializar pesadelos e sem controle isso matou seu pai e mãe. Com medo, ela se ofereceu para ajudar a doutora Hall a encontrar uma solução. E com experimentos nela, encontraram uma vacina que poderia de fato acabar com a mutação de forma segura e irreversível. Os X-Men enfrentam os invasores no prédio Chapman, salvando os reféns e lutando contra o alienígena que se apresenta como Ord, vindo do Grima Mundo. A batalha contra ele é intensa, e no meio do combate o pequeno dragão Lockheed surge ao encontro de Kitty, e soltando fogo pela boca, é ele quem espanta o alienígena dali. Depois da confusão, os mutantes são entrevistados pela mídia que cobria o caso, e depois de perguntas sobre o ocorrido, uma repórter questiona o que eles estão achando sobre a tal cura mutante. É nesse momento que os X-Men ouvem sobre isso pela primeira vez. No Instituto Xavier, muitos alunos têm sentimentos contraditórios sobre essa tal cura. Alguns estão com medo, outros estão empolgados. Emma Frost pensa que o governo ou extremistas usariam essa cura como uma desculpa para executar mutantes. Então ela diz que a melhor solução seria matar a doutora Hall. Wolverine concorda, mas Kitty é totalmente contra, assim como Fera, que inclusive conhece a doutora e sabe que se ela diz que encontrou uma cura, então deve ser verdade. Mas Ciclope não se pronuncia. Assim, quando a discussão entre eles termina, somente Kitty Pryde e Emma Frost ficam na sala, onde Kitty questiona que Ciclope sempre foi um líder, e agora quando Emma Frost fala sobre assassinato, ele não diz nada, e até mesmo obedece ordens dela. Isso era muito estranho. Mas Emma comenta que o fato de Kitty ter sido escolhida para a equipe foi ideia dela própria. Emma tá honrada em ter sido aceita nos X-Men. Ela é grata ao Professor Xavier e tá apaixonada por Ciclope. Mas ela não tem uma boa fama por ter sido uma vilã. Então queria alguém como Kitty ao seu lado. Alguém que a odeia. Porque se ela a aprovasse, essa seria a sua maior prova de que realmente mudou. Naquela noite, o Fera invade os laboratórios Benetech, onde encontra a doutora Hall. Ela começa a falar sobre o motivo de criar uma cura mutante, mas o Fera não tá ali para isso. Ele tá ali para saber se a tal cura realmente funciona. Assim, ela lhe dá uma amostra. Com o passar do tempo, alguns mutantes fazem fila na Benetech querendo a cura, enquanto o Fera usa aquela amostra para fazer estudos. Isso deixa o Wolverine irritado, porque o Fera na verdade anda preocupado com o avanço da sua mutação, cada vez mais se tornando um animal mesmo, e isso o poderia fazer perder o controle. Então Logan sabe que o Fera secretamente gostaria de aplicar a cura nele próprio. Os dois têm um desentendimento e brigam, mas são parados mentalmente por Emma Frost, que os reúne na sala de perigo para conversar mais uma vez. Ali, Ciclope pede para que o Fera não faça nada com a cura antes de conversar com eles. Apenas a use para análise.
Então, depois de alguns estudos, ele descobre que o corpo que estão usando para fazer os testes se trata de um mutante morto. Dentro dos laboratórios Benetech, então, descobrimos que quem estava observando Tilde e a Doutora Hall no começo da história era Ord. E o ataque ao prédio Chapman era só uma distração para que o discurso dela não fosse interrompido. A cura mutante foi feita graças à tecnologia alienígena que Ord lhe ofereceu diretamente do Grima Mundo. A doutora realmente só quer o bem das pessoas que desejam não ser mais mutantes, mas Ord tem uma motivação e um plano muito maior. Ele é um guerreiro no seu mundo e foi escolhido para ir até a Terra, nessa grande missão. A missão de acabar com os mutantes, ainda sem explicação do porquê. Enquanto isso, os X-Men partem para uma missão secreta de invadir a Benetech, enquanto o próprio Ord vai até um instituto e não os encontra ali. Mas para passar uma mensagem, Ord ataca alguns alunos como Hisako, a armadura, e também o Asa. O problema é que Ord consegue pegar o garoto enquanto ele voava e o injeta com a cura mutante, agora batizada como Soro Esperança. Assim, o Asa cai, enquanto Ord diz que o homem não foi feito para voar. Os X-Men invadiram os laboratórios e separados fazem a busca pelos experimentos. Então Fera, Wolverine e Ciclope encontram uma jovem mutante morta numa sala. Uma jovem que era usada para testes com a vacina. Quando Emma entra ali, ela sente um chamado das gêmeas Stepford, dizendo que precisam de ajuda porque o instituto tinha sido atacado. Só que nesse momento, eles também são atacados pela segurança do laboratório. Enquanto isso, Kitty Pryde investigava o subsolo do local, percebendo que é feito de metal sólido e é tão fundo que parece interminável. Quando ela finalmente chega ao fim, vê alguns soldados protegendo um tal espécime. O lugar parecia um cofre gigante, e Kitty precisava ver o que estava acontecendo. Então, ao abrir o lugar, ela tem o maior espanto. Os soldados percebem e começam a atacar, mas quem sai de dentro do cofre, o motivo do espanto de Kitty, o tal espécime, era o próprio Colossus. Ele atravessa a intangível Kitty Pryde enquanto ela coloca a mão no seu coração. Assim, Colossus ataca os soldados, nocauteando a todos. Kitty parte para fazê-lo parar antes que ele mate alguém, e então Colossus parece perceber o que está acontecendo. Realmente é a sua amada Kitty Pryde ali na sua frente. Com isso, ele cai, começa a chorar, se ajoelhando e a abraçando, perguntando se finalmente ele estava morto. Kitty e Colossus conversam. Depois que ele foi considerado morto ao salvar os mutantes do vírus legado, Colossus só lembra dessa sala onde ficou trancado e lembra do rosto do homem que o reviveu. Era Ord do Grima Mundo. Colossus passou anos trancado ali, sendo mantido saudável porque de tempos em tempos eles o cortavam, injetavam e testavam coisas no seu corpo. Mas agora ele finalmente estava livre. Enquanto isso, na sala com os X-Men, os guardas usam um embaralhador que impede a ação telepática de Emma Frost, conseguindo atacar e parar os mutantes. Mas a Doutora Hall surge ali, dizendo que não quer violência, ela não tem intenção de ferir ninguém. O Fera questiona sobre aquela mutante morta ali na maca, e a Doutora Hall diz que ela se suicidou, exatamente porque não queria ser uma mutante. E com o seu corpo, eles fazem os testes agora para evitar que mais alguém tenha que fazer isso de novo. Wolverine e Ciclope se recuperam e então contra-atacam os seguranças, destruindo os embaralhadores e com isso liberando para que Emma Frost os manipule mentalmente. O problema é que o perigo não tinha passado, porque Ord surge nesse momento, destruindo tudo e atacando os X-Men. Mas antes que eles pudessem fazer algo, antes de revidar, eles se espantam ao ver o que surge atrás do alienígena. Colossus tinha sido levado até ali por Kitty Pryde. O gigante Peter Rasputin, que estava morto, agora ali na frente dos seus companheiros, golpeia Ord com toda a sua força, dizendo que agora ele não é só feito de aço, ele é feito de ódio também.
Ord é nocauteado, mas antes de continuar a fazer qualquer coisa, Nick Fury e um grupo da SHIELD surgem no local e começam a explicar o que realmente está acontecendo. Ord veio para a Terra há algum tempo, onde deu toda a tecnologia para a Doutora Hall criar o Soro Esperança. Foi Ord que, com a tecnologia do Grimamundo, conseguiu reverter a situação do Colossus, o revivendo. E a agente Abigail Brand sabia de tudo isso. A agente Brand agora estava ali ao lado de Nick Fury, dizendo que Ord tem imunidade diplomática. Acontece que ela é líder de uma subdivisão da SHIELD, batizada de SWORD, ou Espada, a equipe de supervisão, pesquisa, avaliação e defesa alienígena, que cuida de assuntos extraterrestres. Acontece que o Grimamundo tem uma tecnologia que permite enxergar uma visão parcial do futuro, nada de visitar ou mudar, apenas ver. E eles viram o seu mundo sendo completamente destruído por um mutante, mais especificamente um X-Men. Por isso, a Espada, ao lado de Ord, permitiu a criação da tal cura mutante, como um acordo diplomático entre planetas para evitar uma guerra. Assim, com o sacrifício da espécie mutante, a profecia não seria cumprida e a Terra seria poupada de um ataque. Inclusive, a agente Brand sabia sobre o cativeiro de Colossus, mas ela confirma também que Nick Fury nem a SHIELD sabiam sobre isso. O problema é que antes de continuar o assunto, alguns mutantes mais revoltados invadem os laboratórios Benetech atrás da cura mutante, o que faz com que se perca a atenção e Ord consiga fugir. Ele invadiu o quarto da pequena Tilde, a sequestrando, e levou também todas as amostras e pesquisas feitas ali, porque com a cura, ele poderia acabar com os mutantes de qualquer forma. Assim, ele foge numa nave que rapidamente começa a subir, destruindo parte do laboratório. Mas Colossus, que manteve a força física, faz uma dupla com o Wolverine, o atirando para cima com toda a sua força, fazendo o mutante alcançar a nave, invadindo e parando o Ord, impedindo que ele fugisse com todo aquele material. Ord é nocauteado e levado pela SHIELD. E mesmo os X-Men não gostando dessa ideia, Nick Fury diz que sabe que a agente Brand passou dos limites. Mas eles também têm que entender que o cenário que eles estão lidando ali é muito maior. E uma guerra interplanetária estava tentando ser evitada. O laboratório e os estudos da Doutora Hall foram destruídos no processo. Mas os mutantes sabem que logo eles vão refazer essa tal cura, ainda mais porque isso mexeu com o mundo, e muitos estão com medo enquanto outros desejam o tal Soro Esperança. Inclusive, o próprio Fera ainda mantém a amostra dele intacta, mas decide que não vai usá-la porque um X-Men não abandona o grupo. As coisas não terminam bem. Ainda mais sabendo que pode existir uma guerra intergaláctica a caminho, causada por um dos X-Men. Mas pelo menos Colossus estava de volta. E enquanto ele e Kitty Pryde conversam nos campos do instituto, agora com um pouco mais de calma, dizendo como é até engraçado o fato de justo ela tê-lo encontrado. Por uma das janelas, Emma Frost observa enquanto planejava algo numa conversa com alguém ainda desconhecido, escondido nas sombras. E mesmo com várias questões em aberto, com vários novos problemas, é desse jeito que termina a história. Surpreendentes X-Men superdotados é o início de uma nova fase, de um novo grupo que revive todo o espírito de roteiristas anteriores e principalmente tornando os X-Men no que eles realmente são, super-heróis. A HQ tem um roteiro que, de primeiro momento, parece até mesmo simples, mas vai sendo muito bem desenrolado, onde cria novas possibilidades, trazendo um novo vilão, um novo mundo e até mesmo uma nova agência derivada da SHIELD, a Espada. O ritmo da narrativa é perfeito, é leve e muito fluido, com muito destaque para os diálogos que são ótimos e até mesmo com um certo humor sarcástico muito bem colocado, principalmente nas alfinetadas entre Kitty Pryde e Emma Frost. E tudo isso vem ao lado de uma arte realmente muito bonita e até próxima do realista.
A fase do Grant Morrison teve ótimos momentos e é adorada por muitos, e essa fase do Joss Whedon compete com esse sentimento, mesmo subvertendo muita coisa que o roteirista anterior tinha feito. Como por exemplo, o fato de trazer os uniformes de volta aqui. As cores mais vivas e alegres também reaparecem, remetendo muito mais às histórias do Chris Claremont, por exemplo, mas sem tirar os feitos que o Morrison deixou na equipe. Superdotados é um ótimo início de leitura para quem não tem familiaridade com os X-Men, porque não precisa de muita bagagem e traz novos ares aos mutantes. Mas o arco é só um começo, que deixa muitas pontas abertas. Algumas delas, inclusive, respondidas no próximo arco chamado Perigoso. Mas para entender melhor o que vem depois, isso é história para outro vídeo. Então é isso, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixa seu like se você gostou, me segue lá nas redes sociais para ficar por dentro das novidades, compartilha esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado, valeu e até mais.